Bom, vou falar um pouquinho sobre as entregas da Adplan, né, nos últimos anos, né, do que a gente tem feito, porque, assim, esse número lá que o painel da Andifes mostrou, ele não é um número que surgiu do nada, existe todo um trabalho e ele não é rápido, ele é um trabalho que vem sendo feito ao longo dos anos de forma consistente, né? E uma das entregas da Adplan, falando aqui a nível de atividade, eu coloquei aqui um painelzinho que a gente tem internamente do acompanhamento das nossas ações. Aqui em 2024, a gente mapeou aqui 330 ações, só que eu estava olhando, esse é só um esboço do que foi feito, porque muitas ações aqui não estão sendo mapeadas, tá, do que a gente fez. Então, a gente tem feito, por exemplo, entregou 300 ações, fechou o ano com 12 atividades em andamento, 10 atividades que já estavam no planejamento, que já iam ser realizadas agora em 2025, e 8 ações foram canceladas. Então, esse é um mapeamento que eu quis trazer para vocês, até para mostrar para vocês que no próprio setor de vocês podem estar fazendo o acompanhamento e o gerenciamento dessas atividades, tá? E mapeando tudo que vocês precisarem. Bom, também uma outra entrega que a gente fez foi do projeto de inovação, né? Que nós ganhamos no MEC. O que motivou a gente naquele momento, né, a apresentar o projeto de inovação? Na verdade, foi só um resultado, mas era um trabalho que já vinha sido desenvolvido por conta das nossas necessidades aqui institucionais. E quais eram essas necessidades, né? A falta de informações detalhadas para a tomada de decisão em tempo hábil. Por exemplo, a professora Denise, o professor Cauã pediu uma informação, Renata, eu preciso dessa informação tal. Não tinha, ou tinha, mas eu demorava tipo uma semana para fazer um relatório, buscar informação, ir lá analisar manualmente cada informação que ele estava me pedindo. Então, assim, era muito difícil responder, né, essas informações de forma tempestiva para que o gestor pudesse tomar decisão. Então, era muito demorada essa parte da tomada de decisão. Outra coisa era a falta de alinhamento institucional. Uma pessoa falava que o fluxo era de uma forma, outra pessoa falava de outra forma. Então, não tinha esse alinhamento nos fluxos, né, na parte da gestão orçamentária. E os nossos processos eram ineficientes, né? Porque acabava misturando tudo, né? As pessoas também não sabiam o que cada um fazia, então precisou ter uma gestão organizacional aqui, precisou implementar uma inovação dos nossos processos, definição dos fluxos, elaboração de bases de dados, todas essas informações começaram a ser elaboradas, né, pela nossa equipe, e isso foi estruturando todo um projeto que se tornou projeto de inovação no MEC. Bom, como eu falei para vocês, esse projeto ele foi titulado Boas Práticas de Acompanhamento Orçamentário, e ele é um trabalho que começou lá, na verdade, em 2018, a gente coloca 2017 para mostrar um pouco do que era, né, o trabalho que tinha sido desenvolvido, que tinha na época. A universidade era muito nova, tá? Então, quando eu falo de processos ineficientes, falta de alinhamento, era por quê? Porque todo mundo era novo na equipe, né? Então, ninguém sabia como fazer, a universidade era nova, então a gente foi aprendendo em conjunto, né, ao longo desse tempo e foi desenvolvendo um trabalho, né, a respeito da questão do acompanhamento orçamentário. Para vocês terem uma ideia, 2017 e 2019, nossos relatórios eram assim. Não sei quem lembra, mas era o nosso relatório do Tesouro Gerencial, totalmente estático, né? Porque a gente tirava, não conseguia mexer, eram células mescladas, não conseguia fazer muita coisa com esse relatório. No máximo que a gente fazia era imprimir, né? E aí tinha esses relatórios. Depois, em 2018, foram criadas as UGRs de apoio estudantil e contratos, né, que possibilitou o planejamento e acompanhamento fino da execução de cada edital e de cada contrato.
A partir daqui foi assim uma virada de chave, né, para o acompanhamento da UFOPA. Por quê? A gente conseguia já ver os saldos por edital, os saldos de cada contrato, conseguia gerenciar cada um desses recursos de uma forma mais detalhada. 2019 foi a publicação do nosso primeiro painel orçamentário com as bases de dados no Power BI. Então, assim, eu lembro muito bem da Poliane, na época, assistir inúmeros vídeos do YouTube para aprender a fazer esse Power BI, né? E a gente ainda era lá no Amazônia e ela ficava assistindo esses vídeos. E, assim, como ela é expert hoje em bases de dados, né? Temos outras pessoas na equipe, Ingrid também, muito boa, mas assim, hoje especificamente é a Poliane que cuida dos nossos painéis e faz com excelência. Esse foi o primeiro painel que foi lançado em 2019, tá? Em 2020, a gente começou a trabalhar base de dados no Excel, né? A nossa primeira experiência que houve o cruzamento do PGO com a execução, abri um parênteses, tá? Cruzar o planejamento com a execução é algo que a gente dizia que, na verdade, que a equipe dizia que era impossível de fazer porque a gente não tinha o conhecimento para isso, né? E eu sempre dizia, não, que é possível e a gente vai aprender, né? E hoje é uma realidade, né, que a gente trabalha e como é fundamental esse cruzamento para que a gente possa ver qual é o saldo por evento, qual é o saldo daquele contrato, o saldo daquele edital, de uma forma que, tipo, eu planejei 100 mil para esse edital, eu já executei 80, eu tenho um saldo de 20. Parece fácil, mas se você fizer manual, nas inúmeras categorias do PGO, você não consegue atualizar. Demora um mês para atualizar um relatório desse. Entendeu? Mas, assim, com esse cruzamento, com começar a trabalhar com bases de dados, isso reduziu consideravelmente o nosso tempo de análise. Então, melhorou muito. E eu sugiro que vocês aprendam sobre bases de dados, porque vai melhorar consideravelmente as análises do setor de vocês. Em 2020, de 2020 a 2023, na verdade, a gente implementou melhorias no painel orçamentário anual. A carinha dele era essa até 2024, porém, internamente, a gente aplicava algumas melhorias, tá? Para a questão do painel, para melhorar as informações, para melhorar as bases de dados, tá? Então, esse era o nosso painel até ano passado, 2020 a 2023. Em 2022, a gente criou também o painel de desembolso orçamentário das unidades, que foi para mostrar o planejamento aprovado no PGO por unidade, quanto foi descentralizado, quanto foi de aporte, quanto a gente tem no saldo PGO, tudo isso vocês podem acessar, e também vai ter uma oficina específica sobre esses painéis, tá? Que é muito importante para vocês conseguirem manusear os painéis e também conseguir a informação que vocês precisam. Às vezes vocês catam lá uma informação de forma manual e às vezes essa informação já tem nos nossos painéis e vocês só precisam saber onde buscar. Esse é um outro painel que a gente tem, que é o painel gerencial de resultados, que foi feito em 2023 e 2024, tá? Em 2024 a gente ainda estava aperfeiçoando. Para a gestão, ele é um painel interno que analisa a gestão do orçamento, né, os comparativos entre planejamento e execução. Foi a nossa primeira experiência em painéis, tá? Integral, assim, do PGO, que é o planejamento, com a execução. Então, esse é um painel, ele tem todas as abas de apoio estudantil, contratos, ele é um painel interno, né, gerencial aqui da Proplan, para a gente analisar os saldos de cada unidade. Em 2024, a gente trabalhou muito com automações, certo? Melhorias nas bases de dados que permitiram atualizações mais rápidas. Quando a gente começou esse trabalho, para vocês terem uma noção, a gente demorava essa integração, né, de planejamento e execução. Demorava em torno de 30 dias para atualizar o relatório desse painel aqui. Então, por exemplo, para eu fechar o mês, como fechou o mês de janeiro, por exemplo, eu demorava 30 dias para atualizar por conta de todas as informações que tinha, que ainda eram manuais. Hoje,
ele é atualizado em 5 dias. Na verdade, eu acho que até em 3 dias, né, Poliane? Já consegue atualizar o painel gerencial. Então, melhorou muito por conta das automações que foram feitas durante esse período. E o resultado, né, desse projeto no MEC foi a gente ter conseguir o quarto lugar, né, na categoria de controles internos a nível nacional. Então, para a gente, esse é um excelente resultado, é gratificante e agradecer mesmo toda a equipe pelo trabalho que vem desenvolvendo, né? O que foi feito durante esse processo? Desenvolvimento de uma ferramenta, né, como eu falei para vocês, base de dados, painéis, dashboard, direcionados à resolução de problemas. Então, sempre que a gente vai criar um painel, a gente se pergunta o que a unidade precisa ver, que tipo de informação ela precisa ver, né, quanto à questão de acompanhamento orçamentário, a gente sempre faz essa pergunta, né? Houve também uma mudança de mentalidade, porque, gente, não é fácil, né, em meio a todas as demandas do setor, a gente implementar um projeto desse que é uma grandiosidade assim no setor de inúmeros relatórios, inúmeras informações, né? E precisamos sair da nossa zona de conforto, literalmente, para implementar esses processos de melhoria contínua. Isso vai muito do perfil, sabe, de cada servidor. E eu não fazer só o meu feijão com arroz, eu quero não só feijão com arroz, eu quero feijão com arroz, bife, tudo. E é isso que a gente tem feito, né? Mudança da nossa mentalidade. As nossas metas para 2025, agora fechando, né, essa parte do projeto de inovação que a gente tem feito aqui na Diplan, as nossas metas para 2025 vai ser a reformulação do novo painel, né, de execução orçamentária, a migração e compilamento das bases de dados históricas, ou seja, o nosso painel hoje ele ainda é anual, mas a nossa meta é conseguir ter uma base histórica, né, do nosso orçamento dentro do painel de execução, né? A integração de todas as bases de dados de execução desde o início da atividade da UFOPA, né? E as demais atividades da diretoria. Por quê? Porque a Diplan não para, né? Em meio a toda essa reformulação, base de dados, painéis, todas essas atividades, a gente precisa atender inúmeros processos, precisa analisar nossos fluxos, precisa fazer o planejamento, fazer o PGO, né? Então, tudo isso e ainda as atividades da diretoria. Então, é muita coisa. E a gente trabalha sempre, né, como eu falei para vocês, com melhorias contínuas, que geram resultados mais eficientes e eficazes. É que tem uma mensagem sobre que a gente acha, né, que é necessário demonstrar para a instituição quão importante é manter uma base de dados consistente para a tomada de decisão em todos os segmentos do planejamento. Isso eu falo não só a nível de institucional, mas de cada unidade. Vocês conseguirem criar essas bases de dados, porque vocês nas unidades da ponta sabem exatamente como aquela despesa está sendo executada. Então, vocês que têm toda a informação necessária para criar uma base de dados consistente e que não se perca durante o tempo. E a gente possa ter essas informações. Para isso, muitos desafios precisam ser enfrentados, né? Como a necessidade de trabalhar diariamente com a gestão de pessoas, com foco em melhoria contínua, porque se você não tiver uma equipe alinhada com aqueles objetivos que você está propondo, né, como setor, você não consegue. É questão de mudança de cultura institucional, é mudança de mentalidade, visando o crescimento profissional, capacitação, a conscientização das equipes para entregar os resultados propostos. Isso é fundamental, você ter pessoas, você ser capacitado, né? E você gerar essa mudança, né, de perfil. Eu não quero mais ser desse jeito, eu quero ser melhor, eu quero avançar, eu quero evoluir. E é isso que a gente procura, e eu tenho certeza que a Diplan tem isso. E 2025? O que nós temos para 2025, né? Olha só, eu trouxe aqui só um spoiler do nosso novo painel de execução orçamentária, que a Poliane vai apresentar na oficina de painéis, e que está lindo, né? Eu não sei vocês, mas eu amei, tá? Eu achei lindo esse painel, e ele vai ser para atender todas as demandas de vocês durante o ano de 2025, certo?
E agradecer essa equipe maravilhosa que eu tenho, né? Que ninguém faz nada sozinho, todo mundo aqui faz muita coisa, todo mundo aqui é alinhado com essa estratégia da instituição de melhorar cada vez mais, né? Agradecer cada um dessa equipe que faz parte de todo esse trabalho, né? Tem a foto ali do Júnior, que já saiu da equipe, mas que fez muito pela Diplan, e da Carmen também, que é a nossa nova integrante da Diplan, e é muito bem-vinda e já contribuiu demais também nesse pouco tempo que ela está presente. Foto de capacitações, fotos de cafés, que a gente trabalha, mas a gente se diverte. Perguntas, pessoal? Perguntas? Se ninguém tiver pergunta, eu tenho. Certo. Eu vou perguntar, tá? Porque assim, eu preciso fazer 3 perguntinhas para vocês para saber que se vocês realmente estão prestando atenção no que eu estou falando. Alguém levantou a mão aí, não aparece o nome, mas pode falar. Oi, sou eu, Renata Valdinei, tudo bem? Oi, professor. Bom dia. Eu não sei se eu também não estava prestando atenção, mas assim, você mostrou a data, as possíveis datas das oficinas que que vocês pretendem fazer. Lembra? A data aqui não apresentei. Estava no SIG RH, professor, mas eu posso verificar aqui e já passar para vocês. Ah, tá, já existem essas Eu acho que datas, né? alguém da equipe, por favor, coloca aí no chat a data das oficinas, por gentileza. Legal, que a gente ficou bastante interessado. Tá bom. Ok. Era isso, obrigado. Obrigada. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês e vocês vão me responder, tá? Qual dos seguintes indicadores é o mais adequado para medir a eficiência orçamentária do orçamento da UFOPA? Quem arrisca? Preciso que você abra o seu áudio, tá? Porque eu não estou conseguindo ver. Qual dos indicadores é o mais adequado para medir a eficiência orçamentária do orçamento da UFOPA? É o valor total do orçamento? É o percentual empenhado? É o valor total descentralizado? Percentual liquidado ou nenhuma das anteriores? O que vocês acham? Eu diria que é o percentual liquidado. Percentual liquidado. Exatamente, eu ia com o professor Valdomiro. Vamos ver se vocês acertaram. Liquidado, né? Liquidado, exatamente. Ou seja, não adianta eu empenhar, né, e deixar lá, esquecer meu empenho. Eu preciso executar efetivamente aquela despesa. Eu respondi primeiro. Liquidado. Muito bem. Lá no chat. Tá certo. Certo. Eu não estou vendo, vocês têm que falar aí. Segunda, quais as ações orçamentárias mais utilizadas na UFOPA e que fazem parte do orçamento discricionário? Letra A, 20RL, 20GK, 8282-4002. Letra B, 20RK, 20GK, 8282 e 4572. Letra C, 20RL, 20GH, 8572 e 4072. Letra D, 20RK, 20GK, 8020 e 4002 ou nenhuma das anteriores? Quem arrisca? Eu passo. Vamos lá. Quem vai ser o corajoso que vai conseguir acertar? Eu marcaria a letra D. D? Quem Isso. é que está falando, professora Kelly? Isso, exatamente eu, porque não existe GH, nem RL. Agora eu fiquei na dúvida se esses números, né, 80-20. Mas enfim, vou na D. Eu acho que está faltando aí a ação 00PW, né? Então, eu acredito que não é nenhuma delas. É Maria Lina que está falando. Ah, sim. Mais alguém? Tá, eu vou responder.
Bom, as mais utilizadas, tá, na UFOPA, que fazem parte do orçamento discricionário, é a 20RK, 20GK, 8282 e a 4572, tá? Essa daí, mas é passível de recurso, viu, professora Helena? Porque a 00PW 4002 também, né? Então, exatamente, é passível de recurso nesse caso. essa 8020, ela não existe, tá? E nem a GH também não existe. RL existe, mas não para universidade, ela existe para Instituto Federal, viu? Então, ok. A última. Qual das alternativas abaixo descreve corretamente o conceito de restos a pagar no contexto orçamentário da UFOPA? Letra A. São recursos que sobraram do orçamento anual e podem ser utilizados livremente no ano seguinte. Letra B. São compromissos financeiros assumidos em um determinado exercício financeiro, mas que ainda não foram liquidados ou pagos até o final do exercício. São recursos, letra C, são recursos destinados a investimentos em infraestrutura da universidade. D, são recursos destinados exclusivamente ao pagamento de pessoal. É nenhuma das anteriores. Quem se arrisca? Talvez Já tem gente que já respondeu no chat. Letra B. Eu acho que tem letra B. Todo mundo aí, né? Deixa eu ver esse chat aqui. Talvez seja a E. A maioria é letra B, né? Exatamente. Letra B, tá? São compromissos que a gente assume num determinado exercício, certo? Por exemplo, eu tô com um edital, tô com um contrato lá que eu preciso desempenhar, mas eu não consegui liquidar aquela despesa em dezembro, até dezembro, aí eu vou liquidar em janeiro. Então, é um compromisso que já foi assumido, mas que vai ser liquidado e pago no próximo exercício, entendeu? Então, é isso.